Hoje a gente entra num capítulo que, além de falar de consciência, fala de uma coisa ainda mais íntima: o quanto o vivente vive sem eixo e como ele tenta se esconder disso em palavras bonitas. Salve, eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje a gente segue a temporada 2 com o capítulo O Desequilíbrio e a Inconsciência. Um capítulo que fala com franqueza de quem não quer apenas descrever o mundo, mas sacudir o vivente por dentro. O texto começa com uma frase que já define o tom. A consciência do viril humano sofredor é uma consciência de miséria e de dores. E logo em seguida ele critica uma cena muito comum. A pessoa aponta o dedo e diz: fulano não tem consciência. Como se a palavra fosse uma régua sólida. Como se consciência fosse um bloco perfeito dentro do ser humano. O capítulo chama isso de repetição, de quem aprendeu a falar consciência ouvindo os outros falarem, como um hábito automático. E aqui eu acho importante lapidar a escuta. O texto está dizendo que, do jeito que o vivente vive, a palavra consciência muitas vezes vira um adereço moral, como uma etiqueta que não sustenta o peso da vida real. Aí vem a pergunta central do capítulo: e como podemos deixar de ser assim, tão desequilibrados em relação ao racional superior? E a resposta é direta, sem enfeites. É preciso ler muito, não pouco. Ler muito esta escrituração e ir sendo imunizado integralmente. Então essa vossa consciência falha desaparece e fica a verdadeira, que o texto chama de consciência racional. Veja, na minha visão, aqui aparece o método. O capítulo não está propondo um sermão. Ele está propondo um caminho de transformação interior, que vem por consciência, por contato repetido, por assimilação, até aquilo mudar a maneira como a pessoa sente, pensa e reage. E é interessante como o texto entra num tema conhecido bem aqui no nosso mundo. Ele diz: existe o subconsciente e este é superior à consciência. Só que em seguida ele faz uma virada. Ele diz para o que está chamando de o sentido verdadeiro da palavra não é consciência, mas o subconsciente, como sendo a imunização racional. E acrescenta um ponto importante. Na imunização racional não há hierarquia. Uma vez imunizados, são todos iguais. Eu acho esse detalhe muito forte, porque ele está dizendo que o vivente não deve transformar o invisível em escada de vaidade. Não é para criar medalhas espirituais, digamos, nem degraus de superioridade. É para virar uma coisa simples, equilíbrio. Depois o capítulo diz que muita gente pensa que a consciência é uma coisa sólida e perfeita, mas que examinando bem, de sólida a consciência não tem nada, e de perfeita, muito menos. Na minha leitura, esse é um retrato duro, porém verdadeiro. O vivente se julga consciente enquanto, digamos, está calmo. Mas basta o mundo cutucar a ferida e a consciência vira impulso, vira defesa, vira raiva, vira orgulho, vira contradição. E aí o texto questiona: de que vale vivermos assim? Não vale nada. E o que o vivente dá valor é dar valor a algo por estar embriagado e iludido. Sim. E aqui eu acho importante mantermos novamente a sobriedade. O capítulo está usando a dureza como um espelho. Não é para humilhar o vivente, mas para, digamos, arrancar dele a fantasia de que está tudo bem. Depois vem uma imagem muito literária. Ele diz que a vida se resume numa rasura de descompreensão e que o vivente, na mesma hora em que está se compreendendo, se descompreende.
E eu acho essa frase, digamos, belíssima, mas muito forte também, porque ela descreve aquela instabilidade interna. Hoje, a pessoa jura que entendeu a vida. Amanhã, ela está perdida de novo. Hoje ela está certa, amanhã ela entra em contradição. Hoje ela está firme, amanhã ela se desmonta. E então, o capítulo nos apresenta um neologismo, a palavra cleopantoma, e explica: são viventes criados com autoridade para chegarem à maioridade, mas sem terem o tirocínio das verdadeiras coisas para poderem viver sem se aborrecer. Ou seja, crescem só por fora, por dentro não aprenderam a viver sem se aborrecer. E aqui o texto é claro: aonde existem os aborrecimentos, existe o atraso. Veja, essa é uma frase central do capítulo. Ele está dizendo que o aborrecimento constante não é um sinal de profundidade, é um sinal sim de desequilíbrio. É como se o vivente fosse puxado por qualquer vento, e cada vento arranca dele uma reação que ele não domina. O texto pergunta: o que vale a pessoa se aborrecer hoje, se amofinar tanto e daqui a pouco estar alegre e contente? Na minha visão, ele está descrevendo a inconstância de uma vida sem direção. Uma vida em que o estado interior não é guiado, é arrastado. E então, o capítulo desenha dois retratos. Ele diz que o vivente sábio não se aborrece nunca, por coisa alguma, e o vivente medíocre se aborrece por tudo, e por isso sofre as consequências da sua mediocridade. E eu não vou usar isso aqui para ofender ninguém. Eu vou usar como espelho. O texto está dizendo que equilíbrio não é a ausência de problemas, mas sim é o domínio sobre a reação. E ele continua: o vivente com equilíbrio racional não dá importância ao medíocre, ao que este faz, ao que este diz, e sim encara as coisas como devem ser encaradas. Na minha leitura, isso é um aprendizado de liberdade, porque viver reagindo a tudo é ser prisioneiro do mundo. Viver com eixo é escolher o que entra e o que sai do seu centro. Depois, o capítulo amplia isso para o mundo. Ele diz que o mundo está longe do verdadeiro equilíbrio racional e por isso vivem como feras, em desentendimentos, vivem sem saber o que devem fazer, o que fazem. E aqui ele crava uma ideia simples. Se a vida fosse dominada por uma consciência verdadeira, não haveria injustiça, ganância, ambição e traição. E ele pergunta: onde está a consciência dos povos? E responde: em lugar nenhum. Porque uns querem ser melhores do que outros, mas todos são iguais. Eu entendo esse trecho como crítica à vaidade coletiva. A palavra consciência vira bandeira, mas na prática o vivente não consegue amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. E aí vem a conclusão do capítulo, que diz o seguinte: a consciência comum é falha, instável, frágil, existe apenas o nome, como diz o texto. E o caminho que ele aponta para sair disso é o mesmo de sempre na obra: ler muito, entrar em contato com a escrituração, adquirir a imunização racional. E isso faz a consciência nascer de uma outra ordem, que é a consciência racional, que o mundo costuma citar racional sem saber. Então, se eu tivesse que resumir o espírito deste capítulo numa única frase, ela seria o seguinte: o vivente chama de consciência aquilo que ainda é instabilidade. E o caminho do equilíbrio começa quando a leitura deixa de ser vivida para ser constância. No próximo episódio a gente vai entrar num assunto importante, sobre as 7 partes do Porquê Assim Somos, mas sob uma nova perspectiva. Eu agradeço muito a sua atenção e até breve.
Salve!